Bom dia, pessoal! Como pode melhorar essa sexta-feira? Então, hoje a nossa live vai ser a respeito de MTV SS e nós estamos testando essa nova atualização do Insta, que é fazer live com até 4 pessoas ao mesmo tempo, né? O que mais é possível? Aguardando o pessoal chegar, o Bruno já chegou. Vamos lá. Mais é possível. Vamos ver como é que funciona, né? Confesso que eu estou um pouquinho nervosa porque eu ainda não usei essa ferramenta. Olá, tudo Oi, Bruno, bom? tudo bem? Tudo bem, Eu graças a tava, Deus. eu tava dizendo aqui que eu tô um pouquinho nervosa porque eu não usei essa atualização nova do Insta, né? Que é 4 ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou chamar? Vai dar certo? Mas tá dando certo, ó. Tá indo, Oi, estamos entrando. estamos entrando. Oi. Cris, Oi, Bruno. Oi, Mag. olá. Aguardando a Gabi. Eu acho que enquanto isso a gente pode se apresentando. A Gabi chegou, ó. Como pode melhorar? Todo mundo muito pontual. E deu É, certo. Eu tava meio preocupada se ia dar certo ou não essa atualização. E que coisa boa, né? Para mim, vocês estão sendo os pioneiros comigo a utilizar essa nova forma de fazer live. Ó, a Gabi, tudo Oi, bem? tudo? Ai, gente, gratidão por estarem aqui. Então, se vocês puderem se apresentando aí, depois eu também me apresento para o público de vocês. então vamos lá. Quem vai começar? Pode ser você, Cris. Eu sou Cristine Negrão. Sou, nesta realidade, professora de inglês. Na outra realidade, além dessa realidade, trabalho com Access Consciousness. Sou facilitadora de barras de Access, de facelift energético e trabalho com os processos corporais, todos, dentre eles, o MTVSS com o qual que vamos falar daqui a pouquinho. Bom, acho que Pode ser. um pouquinho só já está de bom tamanho. Olá, Passa lá. pessoal, eu sou Bruno Fernandes. Eu sou facilitador de barras de axis também, de facelift, dos processos corporais, facilito o MTVCS que nós vamos falar hoje. Sou também, trabalho com outras técnicas, com cura reconectiva, sou facilitador de biomagnetismo, e hoje a gente vai trazer um pouquinho aí da clareza o que seria o MTVCS, que todo mundo, né? O que é isso, né? Então, para a gente trazer aí essa mágica, esse milagre desse processo para os nossos corpos. Esse bicho, né? Que bicho é esse? Gabi? Então, eu sou a Gabriela, trabalho com Access, com várias outras práticas vibracionais também. Trabalho bastante com MTVSS em pessoas e animais, né? Faz algum tempo já, mais de ano. E então hoje a gente vai conversar, né, sobre o Coringa da pandemia, né? E sempre, né, na verdade, não é uma coisa que a gente use só em algum determinado momento, né? É um processo super dinâmico que a gente pode aplicar, né, para qualquer necessidade das pessoas, porque ele é muito, muito perfeito, assim. Eu gosto muito. Bom, eu sou a Maqueles Medeiros, né? Facilitadora de qualidade de vida. Comecei, assim, esse trabalho com pessoas como fisioterapeuta, né? E de uns anos para cá, comecei a trabalhar com outras ferramentas energéticas quânticas, como fiz cursos de cura quântica, que tu trabalha com... Ó, acho que a Gabi caiu. Com alinhamento de chakras, sou reikiana também. E mergulhei no mundo do Axis e me apaixonei, né? É um mundo viciante. Virei primeiro facilitadora de facelift energético, depois de barras de Axis, e agora também facilito os workshops de processos corporais. E quanto mais eu conheço eles, mais eu me apaixono. Eu confesso para vocês que no início eu não gostava de receber MTV SS, por causa daquele desconforto que dá, né? Afinal de contas, é um processo extremamente dinâmico e que pode gerar esse desconforto porque ele vai lá na valência da célula para modificar ela, né? Para fazer com que ela retorne a ser o que ela é da natureza dela ser, que é trazer um equilíbrio para o nosso corpo, né? E só que com a pandemia eu comecei a utilizar muito nos meus pacientes geriátricos, né, que tinham problemas respiratórios. Eu mergulhei mais na utilização do MTV-SS e aí me apaixonei. E agora com a pandemia eu vejo o quanto ele pode ser uma contribuição
até mesmo para, além de prevenir, para trabalhar com as pessoas que já passaram pelo vírus, né, e ficaram com algumas sequelas. Então, foi a partir disso que eu pensei assim, não, eu tenho que convidar mais pessoas que trabalham com isso para falar a respeito e para informar mais pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente puder utilizar esse processo e passar isso adiante, vai ser uma contribuição para todo mundo, né? Sim, com certeza. É muito interessante, né? Eu trabalho com o processo já faz 2 anos, mais de 2 anos, né? Escolhi ser facilitadora há mais de ano já. E a percepção que a gente tem desse processo, né? Que é um dos processos mais mágicos que nós temos de corpos do Access, né? É um dos processos que mais traz essa consciência, porque quando a gente fala de corpo, né? Nós não podemos esquecer que o nosso corpo ele tem uma consciência própria, né? E a partir dos processos corporais, não só o MTVSS, mas o Access, ele tem mais de 50 processos corporais. A partir dos processos corporais, a gente começa a dar a consciência para os nossos corpos e os nossos corpos começam a se curar, né? Nós falamos muito, né? O processo de MTVSS, mãos que cura, né? A partir de uma única energia que a gente ativa no corpo. E é muito legal o que você falou, Má, que dessa pós, né, para a gente fazer esse tratamento pós-Covid, das pessoas que estão tendo o desequilíbrio de sistemas, né, porque a gente sabe que nessa realidade esse vírus, ele está desequilibrando todos os sistemas, né, ele não é somente respiratório, tem pessoas que falando que está com sequelas sistemas cardio, sistema respiratório, neurológico, vascular e tudo mais, e o MTVSS é um processo que ele é muito completo, né, a gente consegue lidar com todo o nosso corpo, né? É um dos processos mais completos que nós temos, que nós lidamos com o corpo, e ele traz essa mágica, esse milagre do corpo se restabelecer, se reequilibrar e voltar a ser aquele corpo consciente, com mais saúde, com mais energia, né? Eu acho importante a gente dizer, né, que o nosso corpo ele foi desenhado para ser perfeito, para ser saudável, para ser equilibrado. E na verdade são as coisas que a gente vai comprando dessa realidade, né, que acabam modificando isso, e que muitas vezes geram a doença, baixa imunidade, enfim, N coisas, né? E esse processo vem bem para isso, né? Para devolver para o nosso corpo a, a formatação dele, né? Que é da natureza dele. Exato. E aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho a utilização do MTVSS em animais, porque eu uso aqui em casa com a Juju, minha cachorrinha, e já usei para ajudar uns gatinhos que tem aqui, que nem são meus, são da vizinhança, mas eles amam a minha casa, então eles vêm aqui. E tem um deles que veio aqui há um tempo atrás com uma ferida assim na orelha, que a forma que estava a ferida, a impressão que dava era que aquilo ia cair, não ia ter condições, porque é um gato extremamente arisco, não é nosso, então assim, ele vem aqui se alimentar e a gente não tinha como chegar no gato, pegar para levar para um veterinário para fazer um procedimento. O que eu fiz? Processo corporal no gatinho, e o primeiro que me veio foi esse, o MTVSS. E como ele é um gato extremamente arisco, eu não conseguia tocar nele. Então eu tive que fazer a impostação da energia do MTV de longe, correndo por todo o corpo dele, mas de longe, porque se eu chegasse muito perto, ele se mexia e, né, num primeiro momento. Depois, com o passar dos dias, ele começou a vir mais perto, porque ele percebeu a energia. Ele começou a perceber essa energia no corpinho dele, ele começou a ver que isso estava melhorando a ele, né? Então aí o gatinho começou a vir me procurar como quem diz, oi, tô aqui, você vai fazer meu processo? Aí eu ficava lá um tempo fazendo o processo, e é muito legal que a energia, os animais percebem tanto a energia que às vezes a gente não sabe essa intensidade é tão grande, se está afetando, o quanto está atingindo o animal, que a hora que ele percebia que estava bom, ele se movimentava, ele saía, ele falava tipo, agora deu, chega, não aguento mais. Mas é um processo assim, maravilhoso mesmo. Deixar para os outros falarem mais um pouquinho. Deixar a Gabi falar e depois eu quero falar sobre a minha experiência também com o MTVSS com o meu cachorro, né? A minha experiência
fora os aqui de casa, né? Que eu vou ser bem sincera, assim, eles não gostam muito de receber. Mas eu atendi um clientezinho, pet, clientezinho não, era um pastor alemão, né? Com problemas de intestino, já tinha feito várias cirurgias, né? E no início ele não foi muito receptivo à energia, assim. Mas depois, né, como a Cris falou, eles vão se aproximando da gente. Eles sentem que aquilo é pro bem dele. E ele é um cachorro enorme, de guarda da casa, né? Já é idoso. E depois ele recebia, né? Ele me esperava. E ele sabia, ele associou a mim, né, o bem-estar que ele sentia após a sessão, né? Então, claro que é uma sessão bem mais rápida, né? Porque os animais, eles recebem com muito mais facilidade aquilo. Então, eu deixava o tempo dele, fazia no órgão, porque o MTV-SS, como ele é muito dinâmico também, ele pode, né, ser tratado nos órgãos individualmente, assim. Então, eu ativava a imunidade dele, né? Para facilitar o pós-cirúrgico, tudo, para ele responder bem ao tratamento. E atuava a energia diretamente no intestino, onde ele tinha problema, né? E ele recebeu super bem, assim. Então, a minha experiência, né, com pets é essa, porque em seguida veio a pandemia e eu não consegui mais, só os daqui de casa mesmo. Mas aqui eu confesso que eles dão uma fugida, assim, do MTV, eles não são muito receptivos, né? Mas as pessoas, né, os clientes que eu atendi, gostaram muito, assim, né? Se sentiram bem melhor, dormem, né? E é uma energia bem legal. Eu gostei bastante de receber também, e eu aplico em mim, né? Sempre, para manter, né, a imunidade elevada, né? Nessa época, assim, e em todas, né? A gente sempre tem que estar com a imunidade mais alta. Eu acho que é importante a gente falar também para quem não conhece, né? Quem não é do mundo do Axis. Então, quando a gente faz, que eu pequei em não falar isso no começo. Mas então, o que é um processo corporal, né? Sempre é um processo onde a gente faz imposição de mãos e a gente toca. Então, é um processo que não pode ser feito online ou coisa assim, tem que ser presencial, né? E essa questão do MTV-SS, desse desconforto, eu acho que é a mesma coisa que eu tinha, e de repente os animaizinhos sentem. Porque como muda a valência da célula, e tem muita coisa que está ali muito entranhado, eu acredito, né, daí é meu ponto de vista, que talvez esse desconforto seja disso. Então, no primeiro momento, como tu vai movimentar tudo aquilo, talvez gere esse desconforto, né? Não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso. E com o meu cachorro é o seguinte, né? Eu sempre fui muito apaixonada pelo facelift energético. Amo de paixão. E aí, o meu cachorro tinha essa tendência também. Aceitar super bem facelift energético e memória celular. E, que são outros processos do Axis Consciousness. E o MTV-SS, ele fugia. Só que eu notei o seguinte, ó, quando é pra dor, ele aceita super bem. Então, eu acho que os animais não têm ponto de vista, né? Não tem barreiras elevadas para receber a energia. Então, eles têm, que nem a gente sempre diz, né? O nosso corpo tem uma consciência, ele sempre sabe o que é melhor para ele. Ele tem essa capacidade da autocura. Porém, às vezes a gente não escuta isso, né? A gente vai pro racional. E eu acho que os bichinhos não têm isso, eles aceitam. Então, eu tenho dois fatos bem marcantes e pontuais com o meu cachorro. Uma vez ele travou coluna na descida de um... Ele foi pular, ele já tá com 11 anos, né? Para 12. Ele foi pular e travou a coluna. Veio mancando. E aí eu digo, bah, é MTV-SS pra dor. Peguei e fiz, acho que nem 10 minutos, gente. Ele aceitou, recebeu, deitou, dormiu uma meia hora, acordou, um cachorro novo, sem tomar medicação nenhuma. E essa semana ainda, eu até postei um videozinho nas minhas redes, ele tava com dor de estômago. Acordou, não comeu a ração da manhã, não comeu, porque cai a ração dele, tem horário para cair. A do meio-dia ele não comeu, eu digo, vomitou, eu digo, tá mal do estômago, tava jururu. Chamei, apliquei o MTV-SS, e aí ele se virou para receber no estômago, né? Porque o MTV-SS a gente pode comentar mais depois, vocês comentam. A gente pode aplicar de diferentes formas, conforme o objetivo da sessão. E aí, no caso, eu comecei a aplicar ao longo da coluna, porque ele estava deitadinho assim, ele se virou para receber o MTV-SS no estômago, né? Que daí para fazer ele localizado para o órgão. E a mesma coisa, gente. Eu notei que eu acho que para atualizar as células, ele dorme. Eu não tinha percebido isso agora com
depois de muito tempo que eu me dei conta que sempre que eu aplico um processo, ele vai, dorme, e aí acorda bem. Tipo, ele dorme uma meia hora, dessa vez acho que ele dormiu uns 40, uma hora, levantou, foi lá, bebeu água, comeu a ração e voltou a ser o cachorro de antes. Então, é incrível isso, né? Essa possibilidade dos processos. É muito interessante, né, porque a gente entra no espaço que os animais, eles não têm ponto de vista, né, eles não têm julgamento a respeito do que é energia, e se aquela energia vai ser boa, se ela não vai ser boa, simplesmente eles recebem, né, eles recebem essa contribuição. A minha também, a Luna, ela é super agitadinha e tem os dias de MTVCS, que ela já sabe que é o dia de MTVCS, daí ela vem, fica quietinha, 5 minutos recebe e ali já levanta, né? E eu falo, opa, já foi já a contribuição que ela queria, né? E a gente entrando nesse espaço deles não terem esse julgamento, né? Eles recebem com muito mais facilidade que muitos corpos, né? Quando a gente se desconecta dessa consciência. Você falou a respeito desse desconforto, né? O ponto de vista do desconforto, né? Que a gente fala aqui em estilo caos do MTVSS. O que seria instilar esse caos, não só no MTVSS, mas em vários processos corporais? Ele traz à tona para a gente a consciência daquilo que está nos desequilibrando. Então, na verdade, esse desconforto é você ter a consciência daquilo que não te faz bem. E nem sempre, né, Gary Douglas, que é o fundador do Access, ele fala, nem sempre a consciência ela é leve, nem sempre a consciência ela é fácil, vamos dizer assim, entre aspas, mas não entrando em facilidade, dificuldade, mas ela traz, a gente só consegue mudar tudo ou qualquer coisa a partir do espaço que nós temos a consciência daquilo. E com as consciências dos corpos não é diferente. Eu falo por uma experiência minha, quando eu recebi, um dos primeiros vezes que eu recebi o MTVSS, eu tinha bastante dor nas costas e eu era meio curvado. E no primeiro dia, inclusive, que eu fui receber, quando eu fui fazer a classe, me deu uma dor extremamente forte. Parecia que alguém estava enfiando uma faca e virando nas minhas costas, enquanto eu estava recebendo o processo. E a facilitadora falou assim para mim, você está disposto a lidar com isso? Você está disposto a liberar isso com total facilidade, nunca mais recriar? Falei, sim. Ela falou, então, dá um tempinho que já vai passar. A partir daquele momento, desse desconforto, que no meu caso foi um desconforto bem intenso, né? E eu vejo em algumas pessoas que eu atendi, durante todos esses anos que estou atendendo, acontece às vezes, nunca mais voltou a dor. Então, assim, a disposição que eu tive de ter a consciência que aquilo lá estava me fazendo mal, porque é a consciência do corpo, né? Que aquilo lá era um desequilíbrio. Eu tive a experiência dessa dor, né? Desse estilar o caos, e a partir daí nunca mais eu tive aquela mesma dor. Então, assim, o quanto que você está disposto a lidar com os desequilíbrio do seu corpo, porque são processos energéticos que a gente segue energia, né? E a partir dessa disposição que você tem de mudar tudo ou qualquer coisa, você experiencia, mas nunca mais você recria aquilo no seu corpo. Então isso é mágico, isso é fantástico. E eu acho que o estar à disposição é o principal, né? Porque aí entra aquela questão do trabalhar o receber. Então, quando você vem procurar um processo corporal, quando você vem procurar um suporte, né, através das terapias, da energia quântica, seja ela qual for, eu acredito que você já está num problema, né? A pessoa já está num problema, aí ela vem à busca de. Quando ela vem à busca de, cabe a ela estar disposta a receber, porque a grande maioria das terapias, das energias, dos processos corporais, seja de Access ou qualquer outro, vai trabalhar dessa forma, né? A princípio vai estilar o caos, vamos lá, estila o caos, e aí depois tem toda a reviravolta das moléculas do seu corpo se mexendo e se reorganizando, porque o nosso corpo, ele o que é? É uma máquina, gente. Nosso corpo é uma máquina, simplesmente. E ele nasceu pré-programado para trabalhar, para funcionar, para ser maravilhoso. Independente da nossa mente dar comandos a ele, ele funciona. Ele sempre funcionou. O que acontece? Nós, seres, muitas vezes não respeitamos, não ouvimos nosso corpo e provocamos neles esses desconfortos que vão gerar dor,
a doença, né? E que vai trazer a pessoa à busca de algo para solucionar. Então, muito importante estar disposto a receber, acima de tudo. E sem ponto de vista e sem julgamento, né? Passa a É, bola. na verdade, aquela história, eu trabalho com osteopatia também, né? Me especializei em osteopatia. E um dos princípios da osteopatia é o da autocura, né? Nosso corpo sabe tudo. E aí no Axis a gente usa isso. Conversa com o teu corpo, te comunica com o teu corpo, né? E na verdade, quando a gente fala em MTV-SS, é abrir espaço para essa comunicação, né? Porque quanto mais tu escutar teu corpo, então, e a gente usa muito isso e passa, eu acho que vocês também, para os clientes, né? Olha para tua dor, teu corpo está te sinalizando, então primeiro agradece por estar sentindo isso, né? Porque essa realidade faz com que muitas vezes a gente tome um remédio e acha que está resolvido. Na verdade, a gente só está adormecendo uma coisa que está ali, um sinal, né? Porque a dor nada mais é o que está acontecendo, o que a gente está, o que está em desequilíbrio, que chega um momento que sai do energético e vai para o físico. Porque eu acho que é exatamente isso. O MTV-SS vai lá e ele mexe no físico, mas ele tenta reequilibrar a parte energética, né? E Tanto é que uma são coisa muito 27 interessante. Exatamente. É uma coisa muito interessante que você falou, né? Que os processos corporais do MTBSS, ele vai lidar com as causas que estão trazendo o desequilíbrio, não com o efeito, né? A gente não é igual uma medicina, um medicamento que a gente toma e esse medicamento ele lida com aquele efeito, com aquela dor. Não. O MTBSS, ele traz a consciência para lidar com a causa emocional, com a causa de disfunção, com a causa energética e ele reestrutura. É surreal, mas acreditem, acontece. Ele reestrutura as moléculas do corpo de forma que você limpe toda essa limitação e toda essa disfunção e toda essa patologia que às vezes pode obter e trazer essa autocura, né? Isso é fantástico. E eu acho que agora a gente pode dar uma puxadinha para a questão da pandemia, né? Porque se for avaliar, primeira coisa, né? A questão de imunidade. Quem tiver com uma imunidade bem elevada e não escolher, daí a gente vai entrar no outro, daí daqui a pouco a gente vai polarizar com as pessoas que não são do Axis. Então, falar em escolha é meio complicado nesse momento que a gente quer trazer mais informações a respeito do processo corporal. Mas, enfim, se a gente tiver com uma imunidade alta, é mais difícil de contrair o vírus, né? Ou de repente tu contrai, mas tu consegue ter, tipo, os efeitos colaterais são mínimos. Então, eu escuto muitas pessoas, eu não tive a experiência de atender ninguém com Covid, não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu atendi pessoas com sequela e estou atendendo pessoas com problemas respiratórios porque eu trabalho numa geriatria. Então, o que acontece? Pessoas que estão com infecção respiratórias não estão sendo deslocadas para o hospital. E o que aconteceu? Eu estava afastada, né? Porque com essa história de pandemia não pode entrar gente que não é essencial. Mas o que houve? Muita gente, o antibiótico não deu conta. Foi trocando de um antibiótico para outro e nada estava dando conta. Então, o que aconteceu? Tá, chama a físio. E aí eu entrei com a fisioterapia convencional, mas entrei com MTV-SS principalmente, porque a gente sabe que é um coringa para aumentar a imunidade. E aí, assim, no fim até me perdi no que eu estava falando para vocês. Mas, enfim, quando tu usa o MTV-SS nesses pacientes, tu usa mais voltado para a imunidade. Agora, eu acho que no pós-Covid, a gente utiliza para restaurar aquilo que foi efeito colateral. E assim, ó, tem pessoas que foi a questão de perder o olfato e o paladar, e aí já se sabe, já tem estudos dizendo que isso não tem a ver com a questão da via aérea, mas sim com a parte onde o vírus afetou a parte neurológica. Então, cada pessoa vai ter um efeito, e aí eu acho que isso está de acordo com o quê? Aonde está o desequilíbrio energético de cada ser infinito, né? E nesse ponto, eu acho que o MTV-SS chega, a gente toca, chama as energias, e ele sabe, o corpo é inteligente, ele sabe para onde vai mandar a energia e o que tem que ser modificado, né? Então, eu acho extremamente interessante a utilização dele também no pós, né? Na recuperação do paciente com Covid. E aí, quem vai ao próximo? Eu atendi pessoas com disfunção hormonal, mulheres, né? E
Então, já tinham feito outras terapias e tal, e não tinham respondido bem, né, aos tratamentos, assim, TPM, menopausa, essas coisas. Não só isso, né, mas foi o que foi mais pontual nos atendimentos, né? Então, teve relatos depois que normalizaram o fluxo, o ciclo, né? Normalizaram, não sentiram mais desconforto, né? Porque, como a gente estava falando aqui, atualiza, né? Depois. Gera o caos, né? Dá um desconforto momentâneo, assim, porque as moléculas estão se atualizando, né? O corpo está percebendo que é exatamente aquilo que foi solicitado que ele atualizasse, né? Então, muitas vezes fica apegado, né, à doença ou à disfunção e tal. E quando é solicitado ao corpo que aquilo seja liberado, muitas vezes é difícil, né, liberar, né, o que tu já está acostumado a viver aquilo ali, mesmo que seja ruim, né? Então, na verdade, o que elas me relataram e o que eu sinto por mim mesmo, pela autoaplicação, é que depois de um tempo, né, as moléculas vão se atualizando e aí aquilo vai entrando numa normalidade e a pessoa começa a entender que aquilo que é o certo, né? Então, porque não é normal ninguém viver com dor, ninguém viver disfuncional. O nosso corpo é perfeito, né? Ele atualiza uma cura. A gente faz nós somos a ponte, né? Nós temos as ferramentas para ajudar as pessoas, o corpo de quem a gente atende, a se atualizar. Mas o corpo é perfeito, ele sabe se curar e ir atualizando, né? Uma sensação de estabilidade, assim. É bem legal ver os resultados, né? Quando as pessoas relatam pra gente, assim. E é impressionante, né? É surreal mesmo. Mas acontece. É possível, né? Não precisa acreditar, tu vai ver depois que realmente funcionou, assim. É muito legal de aplicar e ver os resultados. Quem vai? O Bruno acho que tem algumas Ah, experiências de pós-Covid, né, Bruno? então, na verdade eu tenho experiência tanto com o Covid como pós-Covid pela outra técnica que eu trabalho, que eu atendo, né, que é o biomagnetismo. Então, assim, eu já desde de setembro tem dia que eu não tô dando nem conta de tantas pessoas que eu tô trazendo a consciência aí com o biomagnetismo. E é muito interessante porque eu entro com o biomagnetismo na parte, né, de consciência de corpo, de equilíbrio funcional, equilíbrio de tecidos, equilíbrio de pH do organismo. E o MTBSS, ele tem sido muito interessante no pós em si, né? Eu já fiz em 2 pessoas que já se recuperaram tudo, que ficaram com algumas sequelas, e é muito interessante porque o MTBSS ele entra num espaço de trazer novamente o equilíbrio daquela disfunção, daquela patologia do corpo, né? Eu tenho até uma cliente que ela fez, que a questão dela era que ela estava com muita dor nas pernas, então o COVID ele acabou afetando a parte de circulação, né, do organismo dela, circulação, trombose e tudo mais. Então, eu continuei fazendo os outros processos que eu fazia de outras técnicas, mas os processos corporais, dentre ele o MTVSS. E foi muito interessante porque no dia que ela veio para fazer o processo, eu fiz o processo anterior, ela nem veio. Olha que interessante, né? Eu sigo muito a energia dos corpos, de perguntar para os corpos, e as pessoas falam, isso é louco, é assim que a gente trabalha, viu, gente? A gente pergunta para o corpo da pessoa que ela requer. E ela veio para fazer outra coisa. E na hora que eu pus a mão no corpo dela, o corpo dela pediu processo corporal. Access. Falei, uau. Daí eu falei, você escolhe fazer? Perguntei pra ela, porque ela veio pra fazer outra coisa. Ela estava com outra coisa na mente. E o corpo dela requereu o MTVSS. E aquele dia, naquela semana, ela falou que, assim, a melhora da dor que ela estava nas pernas foi a mais significativa de todos os processos que a gente tinha feito até aquele momento. Porque a gente entra no espaço de trazer, quando a gente faz o MTVSS, ele retoma a valência molecular, né? Então, toda a valência que nós perdemos, né, que são as partes moleculares, ela começa a retornar, então as células de forma elíptica, ela volta a ser esférica, e a partir desse momento que a célula volta a ser esférica, ela desaglutina todas as suas moléculas e o seu organismo começa a receber mais oxigênio, que é o que é necessário para ter o reequilíbrio de pH, de tecido e tudo mais. Então, tá tudo conectado, né? Se a gente for falar cientificamente assim, né?
E quando eu apliquei, o que eu percebi? Eu percebi que ela era a circulação que ela estava com muita dor de circulação. E foi fantástico. Além disso, né, a gente tem que entrar no espaço da imunidade, né? Antes de Covid, antes dessa realidade louca, eu sempre trouxe, né, essa consciência para as pessoas. Gente, MTVCS é um processo que eleva a imunidade. Quando eu entrei para o Axis, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha pego dengue, e eu fiquei péssimo de dengue, ainda não era dessas consciências de corpo, né? E eu conheci o Axis e o processo que me reestruturou, né, o meu corpo, que eu não fiquei com sequela nenhuma, e eu via muitas pessoas ficando com sequela, que em um mês eu tive a reestrutura, foi o MTVSS. Foi a MTVCS que trouxe para mim novamente essa reestruturação, de eu ter esse equilíbrio, de não ficar com nenhuma sequela, né? Eu conheci muitas pessoas que na época pegou, que aqui em Bauru foi uma época que a cidade inteira pegou praticamente, né? A gente entrou, porque Bauru é uma cidade que ela é bem no centro, meio seca, então quando tem alguma coisa, tem todo mundo, né? Não é assim, um pouquinho, todo mundo pega. E muitas pessoas falando das sequelas e tal, e para mim foi muito mágico, porque eu estava em muito desequilíbrio, e eu conheci o Axis, eu conheci os processos corporais, e esses processos corporais me trouxeram uma consciência de que nossos corpos podem sim se curar, que a gente, a partir dessa energia, né, a partir dessa consciência que a gente traz, a gente consegue trazer esse equilíbrio novamente para os nossos corpos, e a gente consegue criar algo mais grandioso que nem sequer a gente imagina. Show. Eu acho legal, a gente trouxe aqui a questão do uso do MTV-SS, né, para problema estomacal em animais, intestinal ali que a Gabi falou. Falamos muito na questão de imunidade, na prevenção e na restauração, né, do equilíbrio pós-Covid, mas ele tem uma gama, né, de possibilidades. A forma que eu mais gosto de utilizar é antes do exercício físico, né, para ativar o metabolismo. E eu noto assim, ó, eu sei porque, tipo, eu já fiz uso de termogênico, tá? Eu vejo que utilizar o MTV-SS antes do exercício é a mesma coisa que tomar um termogênico. Aumenta muito a questão do suor e da energia para fazer atividade. Então, só disso eu já acho muito grandioso, né? E tem outras formas de utilizar o MTV-SS também, né? Que a gente sabe que é para questão, cada forma, cada postura que a gente utiliza, né, e cada jeito que a gente põe as mãos, serve para alguma coisa, e tem ainda o uso dele, né, de corpo inteiro, que a gente aprende a fazer. E eu acho legal trazer isso para as pessoas que, por exemplo, porque ele é um processo tão interessante que a gente pode fazer a formação dele de diversas formas, né? Tu faz o curso avançado de corpos, tu recebe esse processo. Antes disso, tu faz fundamento, ele também é um dos processos que está dentro do curso de fundamento do Axis. E ele pode ser feito através de workshop. E eu agora trouxe uma informação diferente até para as minhas alunas que fizeram um fundamento mais atual. Há pouco tempo eu refiz meu fundamento, né? E eu vi que mudou muito a forma que ele é passado no fundamento. Hoje, no fundamento, ele é passado somente para imunidade. E aí eu até acho legal a gente trazer isso, porque é um processo que a gente pode explorar ele muito mais, né? Não somente para a imunidade. Então, até isso é legal para quem fez há pouco tempo, que está recebendo o processo agora, saber que existem umas outras possibilidades de fazer e que tem a possibilidade de fazer por workshop, que não precisa simplesmente fazer os 3 dias de corpo, né? Para poder receber esse processo. Que com os workshops a gente precisa. A Carla aqui, ó, a Carla aqui está perguntando quanto tempo dura uma sessão de MTV-SS com vocês. Eu diria que varia de pessoa para pessoa, em média de 40 a 50 minutos, podendo ser mais rápido, dependendo da pessoa, ou demorar mais, dependendo da pessoa também, e da questão que a pessoa traz no corpo, né? Varia muito. E essa oportunidade de fazer workshop é maravilhosa, né? Porque se a pessoa não está em condições de fazer uma classe de corpos, de 3 dias de corpos, ou uma classe de fundamento, existe essa possibilidade de aprender a técnica via o workshop, que no meu ponto de vista, que já fiz a classe de 3 dias de corpos, e vejo como é que é feita a questão quando é dado o workshop, eu entendo que o workshop acaba sendo mais completo. Uma classe fazendo workshop é mais completo o que é passado para as pessoas,
do que na classe de 3 dias de corpos, porque na classe de 3 dias de corpos são 56 processos, meus amores. Só isso. E são em 3 dias 56 processos. Não dá tempo de passar tudo a fundo. Então, tá aí Mac e tá aí Bruno, que são 2 facilitadores de workshops que podem explicar até mais para vocês com relação a isso. E fica a dica minha aí para vocês com relação a isso. Experiência. Workshop é mais profundo, você aprende muito mais do que fazendo a classe, um processo dentro de uma classe grande. A gente é suspeito de falar, eu acho que tanto eu quanto o Bruno, né? Porque a gente trabalha com isso. Mas foi bem o que eu disse para vocês, o primeiro contato que eu tive com o MTV-SS foi dentro do fundamento, não foi um workshop que eu fiz antes, né? Porque BMM, por exemplo, eu fiz antes. Eu fiz alguns workshops antes de ir para o fundamento. Até pelo fato de trabalhar com o corpo já, por causa da fisioterapia. E aí, assim, ó, eu fiquei com essa coisa, eu recebi, foi desconfortável e eu não olhei mais para isso, né? Então, depois, quando eu me tornei facilitadora de workshop, é que eu fui estudar mais a fundo. Porque, eu usava com meus clientes para aumentar a imunidade no início da pandemia. Eu fui virar facilitadora em novembro do ano passado. Ali que eu fui pegar e estudar a fundo para poder fazer o workshop, é que eu vi a grandiosidade disso, né? O quanto eu posso receber disso, quanto eu posso ser contribuição com as pessoas quanto a isso. E aproveitando também, respondendo para Carla, a minha sessão, quando eu faço uma sessão com um cliente de fisioterapia, eu faço no máximo 30 minutos, porque eu ainda associo, eu uso o manual, porque eu trabalho com osteopatia, com fisio respiratória, então eu tenho o hábito de associar, né? Na sessão. Eu tô ali tocando, fazendo tipo um temp, que é uma movimentação em cima da pleura e do pulmão, e eu já tô chamando as energias, além de fazer no ponto. Então é uns 30 minutos para poder fazer outras coisas. E eu faço uma coisa que eu já ouvi de facilitadores que não é legal fazer, né? Já ouvi esse ponto de vista. Mas eu falo para vocês aqui abertamente para todo mundo, né? Até para os meus alunos. Eu associo ferramentas. Tipo, se chega alguém aqui no meu espaço para fazer a sessão, e vem com uma coisa, mas aí às vezes tu tá tocando ali, o corpo pede uma coisa junto. Então assim, ó, eu faço MTV-SS, eu faço facelift, às vezes eu tô fazendo barras, chama pro MTV-SS, eu faço. Então a sessão vai ser de 1 hora e 10, porém, eu não uso só é difícil usar uma coisa só, gente, vou ser bem honesta. A não ser que o cliente chegue para mim e diga assim, não, a minha escolha é só MTV-SS, é só isso que eu quero receber. Aí, ok. Porque senão o corpo vai pedir outras coisas, e como a gente tem as ferramentas, eu acho que eu não consigo separar uma coisa da outra. Então a sessão sempre vai ser de 1 hora e pouco, porém, dificilmente vai ser pura de uma coisa só. Exato. É uma coisa interessante. Posso? Pode falar. Uma coisa rapidinho. Uma coisa interessante, né, Mac, que quando nós nos tornamos facilitadores dos processos corporais, é instruído para a gente, e é isso que é a mágica quando a gente traz para vocês esses processos corporais, para nós vivenciarmos por vários atendimentos o processo, para a gente perceber o que o processo cria no nosso mundo, cria no corpo da outra pessoa. Então, é diferente de você ir num curso lá do avançado, que só tem a leitura e você aplica assim. Nós temos a vivência e nós nos tornamos a energia do processo que nós vamos facilitar, né? Então, tem essa vivência. Uma coisa muito interessante que você falou de misturar as técnicas até. Eu tenho muitas pessoas, né, muitos alunos que vêm, no curso nós fazemos somente MTVCS, a gente não vai incluir outra coisa, né, tá dentro do nosso contrato MTVCS. Mas nós temos várias pessoas que nós facilitamos, por exemplo, que são massagistas, que são fisioterapeutas, que incluem junto com o atendimento, que pode sim trazer e ativar essa energia, tá com a mão no corpo da pessoa, tá fazendo a massagem, pode ativar a energia, e essa energia ela pode contribuir com o corpo e ela pode contribuir com o seu atendimento também, né? Então, isso é muito legal. Nós, como terapeutas, como atendimento, a gente vai trazer o que for ser mais contribuição para o corpo, né? O meu atendimento, você tem que separar um tempo, porque eu gosto de falar bastante, tá? E se é uma pessoa que fala bastante também, então você pode pôr aí umas 2 horas e meia, para pelo menos 1 hora a gente ficar conversando. Falei que agora eu vou começar a proibir meus clientes de chegar aqui e ficar falando comigo. É para deitar na maca antes de falar, e a gente fala na maca. Porque eu converso muito.
Vai muito depender do Travou. corpo. Nós temos, né, esses processos corporais, a gente segue a energia do corpo, nós percebemos, e quanto mais, uma coisa que é muito interessante que eu quero trazer para vocês, que vocês, não sei se vocês concordam, quando nós fazemos muitos processos corporais, por exemplo, várias vezes o MTVSS, chega um momento que nós nos tornamos a energia do MTVSS. Chega um momento que os nossos corpos têm esse imprint magnético e nós somos esse processo MTVSS. Aí, de repente, você está lá numa fila de banco, você percebe que a energia mudou, que o seu corpo está liberando energia de MTVSS. Para quem? Algum corpo requereu. E essa é a Ai, contribuição que gente, me você pode arrepiei ser. toda. E essa é a contribuição que você pode ser. Né? Às vezes fala assim, qual contribuição posso ser? Eu vou procurar. Não. Quantas vezes, facelift, gente, quantas vezes eu estou em algum lugar, de repente eu percebo que minha mão começa a rodar a energia do facelift e falo, opa, porque é um processo Ou que o eu uso rosto. muito. O rosto Eu começa a sinto o esticar, rosto. eu falo assim, gente, tem alguém aqui, algum corpo que requereu essa energia. E isso é muito divertido, isso é muito fantástico. Essa consciência corpórea que a gente está conseguindo expandir e trazer para as pessoas. E, ai, antes da Gabi falar, eu vou ter que. Ai, gratidão, gratidão por essa clareza que tu trouxe agora, por relembrar isso, né? Mas eu não sei vocês, e aí, tipo, o papo parece de louco, mas às vezes eu tô dentro de um. Tô fazendo um workshop de um processo corporal específico. Foi como tu comentou, né? A gente não mistura, quando a gente tá no workshop, a gente tá ali para ensinar aquilo, tem um manual, a gente segue, né? Segue a energia dentro do que foi proposto. Porém, às vezes eu tô ali com as gurias e a gente tá fazendo, mas eu tô sentindo em mim outra energia, né? Eu sou muito apaixonada pelo facelift. Eu escolho viver essa energia 24 horas por dia. Então, às vezes, eu tô ali fazendo um processo, mas eu tô sentindo o rosto puxar todo, sabe? Eu digo, opa, facelift energético aqui. E às vezes a gente tá com um cliente, já me aconteceu de estar fazendo, por exemplo, um facelift no pé, né? E aí chamar pro joelho. Eu chego no joelho, eu vejo que mudou a energia. Eu, opa, tá requerendo aqui é um MTVSS. E aí tu tá fazendo uma coisa, mas o teu corpo já vai te posiciona, né? E aí que eu acho que entra essa coisa de brincar e se divertir com todas essas ferramentas, né? Porque é muito grandioso, assim. O que mais é possível que a gente nem considerou ainda. Gabi, tu ia falar, eu me atravessei. Não, imagina. Quando eu fiz o workshop, né, do MTVSS, mais restauração da hiperventilação. Então, são dois processos associados, né? Que ele é muito interessante, assim, também. Cada vez que a pessoa me apresenta algum problema e tal, referente, que a restauração pode ajudar, né? Claro que a gente faz sempre junto do MTVSS, ela é junta, pelo menos foi o que eu aprendi, assim, no workshop que eu fiz. A facilitadora me disse que a hiperventilação, restauração da hiperventilação só poderia ser junto com o MTVSS. Então, mas é engraçado, porque muitas vezes o corpo do cliente, né, tá pedindo outra coisa, como o Bruno disse, né? A gente entra com o MTVSS pelo motivo, né? Pelo objetivo do cliente. Racional, né? Mas pede outra coisa. Facelift aparece direto, assim, na minha vida, né? É pensar em facelift, a minha mão começa a ficar quente, assim, e é automático, porque a gente começa a se tornar, né, os processos que a gente tem, né, os que a gente adquiriu, né, nas experiências, nos cursos e tal, o que a gente tem mais relação, e às vezes não é mesmo, assim, o corpo de alguém está requerendo determinado processo e a gente sente a diferença, né? Ah, esse é MTV, esse é somatória de trauma, esse é a hiperventilação. Então, a gente que já está mais acostumado, né, que está vivendo, está sendo esses processos, e é engraçado, porque é de repente assim que acontece. Tu não fica pensando, tipo, agora eu vou ser o facelift o tempo inteiro. Não, não é assim. O teu corpo também, né, ele vai entrando na onda do processo, né? E a gente vai vivendo aquilo, né? Tu vai sendo aquele processo. Então é muito legal porque a gente também consegue diferenciar as energias, né? Tu tá sabendo qual é o processo que tá te chamando ali, que o corpo de alguma pessoa em qualquer lugar tá chamando. É engraçado, porque a gente só fala isso para quem é do meio, porque senão as pessoas acham que a gente é meio maluco, assim, né? Mas são energias loucas, né? É muito bom porque é uma coisa surreal, sai da caixinha, né? Sai daquela coisinha quadradinha, assim, de... Não, é assim, é só assim, pode ser só assim, né? Então, não é muito... São muito dinâmicas, né? É muito legal trabalhar.
Eu acho também uma coisa interessante, né? Pelo menos eu tenho essa. E é uma clareza minha, e até não divido muito com as pessoas assim que não são desse meio. Mas, por exemplo, no início da pandemia ali, eu usei muito, eu chegava para atender e era paciente de fisioterapia convencional, né? Mas eu já fazia pelo menos 15 minutinhos para imunidade do MTV-SS. E como eu atendo em clínicas que às vezes tem mais de um paciente no quarto, eu já entrava assim energeticamente convidando todo mundo, sabe? Tipo, ó, pessoal, baixem barreiras, quem estiver aí perto e recebam também. E, e a gente que observa isso e foca nisso, tipo, poxa, são pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes que a vida inteira faziam fisioterapia 3 vezes por semana respiratória, porque são vegetativos, né? Estão acamados. Então, assim, ó, poxa, daí ali no início da pandemia eu ainda me mantive trabalhando. Depois, quando a coisa agravou, eles retiraram os fisios das clínicas. Pô, e aí eu fico tão feliz em saber que esses pacientes não conseguiram se manter sem a fisio, entendeu? Era uma coisa que se ficasse uma semana sem, aumentava a secreção, às vezes tinha que usar oxigênio. Pô, isso se manteve. Claro, para as pessoas no geral, nem observaram isso. Mas eu fico, daí tu começa a olhar e pensar, a honrar aquilo que tu tá ajudando a criar, né? Eu digo, olha só como faz a diferença, porque se fosse em outros tempos não aconteceria assim. E hoje, tipo, conseguiram se manter até um pouco tempo. Pô, um ano de pandemia, né, gente? A gente já tá há um ano com essa questão aí. Agora que começou a gravar, então que eu retornei a fazer os atendimentos. Então, esses processos, assim, eles são tão grandiosos, a gente nem sabe até quando e até onde vai, né? O quanto reverbera, porque é energético, foge do racional e do cognitivo. E eu acho legal a gente também trazer que qualquer pessoa pode fazer ele, né? Os workshops não tem pré-requisito para fazer um workshop. Diferente de um curso de fundamento, de 3 dias de corpo. Não, os workshops estão acessíveis para qualquer um. Então, poxa, às vezes tu tá ali com um familiar com Covid em casa. Como seria daqui a pouco buscar alguém, fazer um workshop desse na sua cidade e poder contribuir com essas pessoas ou fazer também para aumentar a sua imunidade? Aumentar a imunidade de quem está em casa. Eu não digo nem para trabalhar com isso, né? Porque não é todo mundo que faz essa escolha de querer trabalhar com essas ferramentas. Mas para auto-aplicar, para aplicar nas pessoas com quem convive. Porque é muito grandioso o que a gente pode criar com isso, né? Até para as pessoas que têm questões, né? Ah, porque como assim que eu vou sair? Como assim que alguém vai vir aqui? Então, se de repente for a sua escolha para ajudar a sua família, ajudar os seus, fazer um workshop desse, ter essa ferramenta, façam, procurem porque vale muito a pena. Fica a dica. E para autoaplicação, essa coisa que você tinha falado há pouco do esporte, eu também costumo usar para ativar em mim a energia do MTV-SS para praticar esporte, para caminhar. E, gente, dá um gás muito diferente. Eu não posso fazer essa comparação que você fez, porque eu nunca tomei nada antes, mas que dá um gás, que dá uma energia, dá. E facilita, inclusive, a hora que você tiver, por exemplo, você está fazendo uma caminhada, subir um morro, alguma coisa assim, uma trilha, pegou, para um pouquinho, se auto-aplica um pouquinho e segue. Você vai notar a diferença. Ela é perceptível, né? Então, fica o convite. Gente, ó, nós estamos com quase 1 hora de live. Acho que é bom começar encerrando para evitar maiores surpresas. Eu quero dizer aqui que sou muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e de dar essa dica sobre essa ferramenta maravilhosa que é o MTV-SS, seja para você, ser humano, seja para o seu animalzinho de estimação, seja para o seu ente querido. Hashtag fica a dica, energias maravilhosas. Fala uma coisa, não pratica não, tá? Sabe por quê? Pode viciar. Muda, né? Tu pode mudar. É um viciar saudável, sabe? É um viciar saudável, um viciar sem droga. Só energia. Só corre na mão. Pessoal, então, falar? quero agradecer também a oportunidade e falar para vocês que o quanto que essa realidade está nos trazendo agora, a consciência dos nossos corpos, o quanto que tudo isso que está acontecendo está a serviço de você perceber que esse pedaço de carne aí tem uma consciência, né? Que esse pedaço de carne, ele
É Ele que te colocou nessa realidade, então quando a gente traz a comunhão com Ele, a partir disso que a gente cria tudo e qualquer coisa, né? É até interessante que hoje eu estava tendo uma conversa com meu esposo, com o Ícaro, ele falou, Bruno, você acha que vai mudar alguma coisa, né? Que ele entrou numa... Eu falei, olha, para muitas pessoas talvez não, mas a maior contribuição que tudo isso está sendo é para as pessoas começarem a perceber a consciência do seu próprio corpo, para começar a perceber que o seu corpo é a partir da mudança e da consciência do seu corpo, de você se perceber como algo pertencente dessa realidade, né, e de você escutar o seu corpo, que a gente consegue mudar tudo, qualquer coisa. Dr. Den tem um livro, Sendo Você Mudando o Mundo. Como que você quer mudar o mundo? Tem que primeiro ser você. Então, a partir do espaço que você reconhece o seu corpo, você honra o seu corpo, você traz essa consciência, então você consegue mudar tudo ou qualquer coisa, é o que a gente falou. Nós nos tornamos a energia. Nós começamos a perceber que essa energia começa a ser ativada quando os corpos das pessoas requerem. Né? Então, o quanto que tudo isso está a serviço da gente ter mais consciência dos nossos corpos e criar uma realidade diferente do que a gente imagina que a gente possa criar, tá? Gratidão, estou à disposição. Se vocês escolherem atendimento, chamar um de nós nas cidades correspondentes, se escolher classe, eu, a Mac, a gente está à total disposição para vocês aí. Gabi? Eu agradeço o convite para falar do MTV-SS, né? Por estar aqui, conhecer, né, os outros terapeutas também, né? E os praticantes, né? E os facilitadores. E é muito legal, assim, porque realmente, né? Quem não acredita em energia tem que acreditar, porque nós somos energia, né? Então, a gente reverbera, a gente se une com outras energias. Então, quanto mais positivos, assim, quanto mais a gente conseguir emanar, né, energia boa, assim, para as pessoas, para o planeta, para as situações, né? Então, isso automaticamente, se a gente está dentro dessas energias, se tu se entende, se percebe, né, como sendo uma energia de contribuição, né, a gente automaticamente a gente se ajuda e ajuda o próximo também, né? Quem requer essa energia, automaticamente a gente libera aquela energia para o corpo que está requerendo, né? E o corpo tem uma consciência, né? A gente percebendo isso, né? O corpo, a gente tem que entender que o nosso corpo tem uma consciência separada, né? E que a gente tem que conversar com ele, sim, perguntar para ele, sim, o que ele requer, né? Para muitas situações. E eu sou muito grata a isso, né? A entender que o meu corpo conversa comigo, né? E eu deixo a dica aí também, conversem com seus corpos, né? Perguntem para ele o que ele quer, né? Tanto de atendimento, tanto com alimentação, com exercício. Pergunta para ele, sente, porque ele vai te responder sim. Ai, gente, olha só, eu tô assim expandida aqui. Gratidão imensa por esses corpinhos que participaram dessa live. Já fica aqui, ó, meu convite para fazer outras lives. Amei estar aqui com vocês. E quanto ao corpo, acho que os colegas aí já falaram bastante sobre isso. E aquela história, né? A gente tem não, né? Cada um escolhe, mas se eu tenho que dizer alguma coisa, eu diria que nós somos, na verdade, seres infinitos e que utilizam esse corpo para estar aqui nessa realidade, e ele é perfeito. O que nos falta, talvez, seja escutar mais eles, né? E assim como a gente consegue captar, às vezes, coisas que são pesadas, ao fazer esses processos corporais, a gente acaba sendo anteninha também para coisas leves, né? Então, fica aí meu convite, para quem não conhece, começar a estudar um pouquinho mais essas ferramentas, participar de lives, de repente ir para o YouTube, porque tem muito profissional legal entregando coisas legais a respeito disso, né, para quem é mais cognitivo e racional. E como vocês já falaram, né, a gente está à disposição para tirar dúvidas também, para fazer os processos, para fazer as classes, enfim, né, que essa live chegue assim mais pessoas, para que mais pessoas possam se conectar com essa grandiosidade toda aí, né, que é trabalhar com corpos e receber dos corpos. E beijo para vocês, gratidão de novo. E até uma próxima. Até!